Coloca brasas vivas na minha boca, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a glória do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Glória seja dado a Deus. Aleluia. Nós estamos nas quarta-feiras numa série que fala sobre perdão. Eu confesso que não é uma palavra fácil, porque ela vem primeiro para nós e ela vem cortando, ela vem rasgando tudo, ela vem esmiuçando, ela vem com questionamento. Mas eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu vou fazer o teu querer e a tua vontade. O título é Efésios 4:32. Aleluia. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Que palavra gloriosa. Seja compassivos uns para com os outros. Seja compassivos. Seja tolerante. Tenha empatia. Seja bondoso. Seja amigo. Seja companheiros e companheiras umas para com os outros. O princípio de tudo é isso. Sejas bondoso e seja compassivo, um para com os outros. Tem muitas coisas aqui na Bíblia que diz a respeito do perdão, muitas passagens. Eu tive ali ontem lendo um pouco, hoje também li mais um pouco, é muita coisa. Mas eu falei: Senhor, não é sobre eu, não é sobre o que eu quero dizer, é sobre o que o Senhor tem para a igreja. O que o Senhor tem para nos revelar através da sua palavra, através do perdão. E eu quero falar... Pode sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus, perdão. Pode se sentar. E eu quero falar aqui um pouquinho de Jó 42:10, que foi uma das palavras que me chamou a atenção. Todo mundo conhece a história de Jó, sabe o que Jó passou, tudo aquilo que Jó sofreu. E eu acho que uma das piores coisas que Jó sofreu foi a humilhação pelos seus amigos. Foi a falta de bondade, a falta de hombridade dos amigos e da família. Eu acredito que no pior momento da vida de Jó, ele só queria ter ali do lado dele alguém que dissesse: eu estou aqui com você. Fica sossegado, eu estou aqui. E a gente vê a história que os amigos dele todos se afastaram e zombaram dele. A família, a esposa, todos. Agora eu pergunto: vocês acham que esse homem, ele teve todo motivo do mundo para ser um homem cheio de rancor, cheio de mágoa? Mas Jó foi assim? Não. Todos zombaram dele. No pior momento da vida dele, todos os abandonaram. Mas ele não deixou que isso descesse para o coração dele.
porque ele sabia que lá na frente ele ia ter respostas. E ele sabia que lá na frente, se ele levasse esse rancor, esse ódio, esse monte de coisa no coração dele, que hoje diz lixos, lá na frente, ele ia ter algumas consequências. Então ele preferiu não se atentar para isso. E aqui na passagem 42:10 diz assim, ó: e depois de tudo que Jó passou, toda aquela humilhação que Jó passou, ele diz assim: depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Irmãos, eu fiquei maravilhada com isso, porque aqui quando ele fala que ele intercedeu, é porque ele perdoou. Eu só oro pelo meu irmão de verdade, oração de verdade, irmãos, oração no Espírito, se eu não tenho nenhuma mágoa. E aqui Jó deixou provado para nós, porque ele diz: Jó intercedeu pelos teus amigos. Então ele não guardou rancor, ele não se atentou para aquela situação. Eu acredito que em todo tempo Jó, ele se atentava para o que ia vir, para o que Deus ia fazer depois do vendaval. O que ia ter? Ele sabia que ia ser o melhor. E o Senhor, ele se agradou de Jó, quando Jó intercedeu, quando Jó perdoou os seus amigos, a sua família, sua esposa. Jó não guardou rancor de ninguém. E hoje, irmãos, por tão poucas coisas, nós já pegamos aquele monte de entulho e já vamos guardando dentro de uma gaveta, né? Que diz que tem uma gaveta aqui que guarda aquele quartinho da bagunça, e nós vamos ali só guardando, só amontoando um monte de coisas. Ai, o meu irmão passou, não me cumprimentou. Ai, a irmã passou, me olhou de rabo de olho. Ai, hoje a irmã, nossa, o irmão. Irmãos, misericórdia. Tem tanta coisa acontecendo. Tem tanta coisa acontecendo. E nós estamos paradas, prestando atenção naquilo que não vai nos fazer bem, naquilo que não vai nos trazer nada. Quando nós falamos de perdão, nós falamos de empatia, nós falamos de amor, nós falamos de olhar com os olhos cristãos, com os olhos que Jesus olhou a todos quando estava na cruz. Eu estava lendo hoje sobre a crucificação. Jesus ali na cruz, os pregos foram enfiados nas mãos dele. Ele foi cuspido. Ele recebeu uma coroa de espinho. Ele foi chicoteado. Foram arrancados pedaços, chicotes que tinham pregos nas pontas. E quando Jesus estava ali na cruz, o que Jesus falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. A gente tem que refletir nisso. Jesus sofreu por nós e Ele nos perdoou. E qual a dificuldade que nós temos, irmão, para perdoar? Por que tanta dificuldade nessa área? Por
que tanta resistência nessa área do perdão? E eu vou dizer um segredo: esta é a área em que mais Satanás atua. É uma área de vulnerabilidade. Como é o nome? É isso aí, vulnerabilidade. É isso. Essa área que sabe, que pega no calcanhar da gente. E nós, como cristãos, nós sabemos disso. Mas nós nos atentamos para isso? Não. Qualquer coisa, tô de mal. Não fala mais comigo. Eu não vou na sua casa, você não vem na minha. Já bloqueia, já faz aquele monte de coisa. Está exaltando a Satanás. Está fazendo exatamente o que Satanás quer. Te prender em uma situação. Uma vez, irmãos, eu ouvi uma pregação, nunca me esqueço. Faz muito tempo. E o irmão dizia assim, que Satanás, ele sempre tem um alvo preso nas mãos ao meu e ao seu respeito. Uma situação. E quando nós vamos até Jesus pedir algo, geralmente nós vamos para pedir, para agradecer às vezes, muitas das vezes é para pedir. Satanás vem com aquilo, com aquela situação que você deixou lá para trás e apresenta diante de Deus. E o irmão falava assim na pregação, que ele vem e fala, você vai dar o que ela está pedindo? Olha aqui, ela tem isso aqui, ela tem essa pendência aqui. E aí, como que faz? Então, às vezes, nós passamos por algumas situações que nós não entendemos. Ai, Senhor, aquele emprego que não sai, aquela porta de emprego que não abre. Ai, Senhor, a minha saúde, que eu estou sempre gastando com remédio, com médico, e nunca estou bem. Ai, a minha situação financeira, o meu casamento, várias coisas, irmãos. Isso tudo se resume em uma palavra só: perdão. Alguém está precisando do seu perdão. Você precisa liberar o perdão para algumas situações lá atrás. Porque às vezes a gente pensa só no dia de hoje, ou melhor, no dia de ontem. Ontem eu não fiz nada, mas e ontem? E 2005, 2004, 95, e aí? Vai carregar essa situação e vai ficar ainda sofrendo por falta de entendimento? Não, porque entendimento você tem. É por falta, sabe do quê? De ir. A gente tem que ir. Não é vergonha. Esses dias eu pedi perdão por uma pessoa. Eu não tinha feito nada. Mas dentro de mim não estava legal. Tinha alguma coisa, não estava. E eu falei, Senhor, tá uma inquietação dentro de mim. E eu ia orar aquela inquietação. E uma certa hora o Senhor falou, pede perdão. Falei, Jesus, mas eu não fiz nada. Pede perdão. Irmãos, e por incrível que pareça, quando eu fui, eu não sei, até agora eu estou assim, Senhor, por que eu fiz isso? Quando estou entendendo. Quando eu fui até a pessoa, eu dobrei meus joelhos. Pergunta por quê? Eu dobrei e pedi perdão. Falei, se eu te fiz algo, às vezes, sei
sei lá, no falar, no agir, no gesto, me perdoa. Me perdoa em nome do Senhor Jesus. A pessoa disse para mim: não precisa pedir perdão, não. Eu falei: não, eu não quero ficar presa por nenhuma situação. Eu já vivi muitos anos presa por muitas situações, e eu sei, Edilene, eu sei o que é a prisão da falta de perdão. Eu senti na minha pele o que é uma prisão pela falta do perdão. Então hoje, irmãos, eu tenho muita facilidade de pedir perdão, mas não é da boca para fora, viu? É de dentro. Porque existe também aquele que pede o perdão simplesmente por pedir. O perdão, ele não é um sentimento. Eu senti de pedir perdão, eu vou lá. Não. O perdão é uma decisão espiritual. Eu decidi, eu não quero ficar preso, eu não quero passar mais um dia com essa situação. Então eu vou e peço perdão. É na emoção? Não. Porque a emoção é só no momento. Não é na emoção. É pedir perdão de verdade. E quando você pede perdão, o perdão, ele é esquecimento. Você esquece daquela situação. Quando você perde na emoção, todas as vezes que você vê a pessoa ou passa por alguma situação, você vai se lembrar. Mas quando você pede o perdão verdadeiro, irmãos, olha, é como se nada nunca tivesse acontecido. Eu quero aqui contar, eu tenho muitas histórias de perdão, porque eu era uma pessoa muito difícil de perdoar. Eu era muito orgulhosa, perdão, não, perdão é aqui, ó. Era assim, pensa, perdão, vem cá. Agora eu faço uma glória, aleluia, tá perdoado em nome do Senhor Jesus. Mas eu era difícil. Eu tenho meu irmão, alguém aqui, algumas pessoas sabem. Fiquei muitos anos sem conversar com meu irmão. De pequeno, nós já tinha problema já de pequeno, que ele me batia. E eu não gostava de apanhar, então eu não batia, porque eu não aguentava, mas eu tacava pedra, pau, era assim. E nós fomos crescendo nessa rinha, igual dois galos de briga. Era difícil, irmãos. E nós ficamos adultos, tivemos filhos, e isso passou para os nossos filhos. A gente morava tudo no mesmo quintal. E aí, quando os irmãos iam lá fazer culto lá em casa, no quintal, era aquela emoção, aquele chororô. Aí nós se abraçávamos, eu e ele, pedia perdão. Oi, menina, era uma coisa assim. Os irmãos choravam, o pastor saía alegre, que todo mundo sabia que nós não conversávamos. Mas durava 4, 5, 6 dias. Depois, pau de novo, briga, confusão. E isso se passou, irmãos. Foram muitos anos mesmo. Quando ele casou, não conversava com ele. E enfim, foram muitos anos, eu nem sei, acho que 20 anos, sei lá, foram muitos anos, muito tempo, voltava e voltava. E quando foi agora, recentemente, em 2021, eu ainda não conversava com ele. Que chato, né? Mas eu não conversava. Então, quando a gente reunia a família, nunca nós ficávamos próximos, sempre ele lá e eu cá.
E nós resolvemos, em 2021, fazer ali, se reunir no Natal ali na casa da minha irmã, da Zenaide, que todo mundo conhece. E a primeira pergunta foi: fulano vai vir? Não. Ciclano? Não. Ah, então tá bom, então nós vamos. E fizemos ali. E no meio ali, a gente estava lá, reunido, tal. Quem que me chega? Meu irmão. Eu falei: ô Jesus, espera lá. Ah, falou que ele não vinha. Ixi, eu falei: meu Deus do céu. Aí vem ele. E eu fiquei toda sem graça. Eu entrei para dentro da casa da minha irmã, ele ficou pro lado de fora. Eu não sei, irmão, que Deus faz as coisas, a gente não deixa a gente entender, Ele só faz. E eu fui sair para fora da casa da minha irmã. O que aconteceu? No mesmo tempo ele foi entrar. Como é que passa duas pessoas na porta assim? Não passa. E aí? Ó, aí engastalhou o negócio. Nem eu fui, nem ele veio. Mas os nossos olhares se cruzou. Na hora. E meu olho já encheu de lágrimas, já me deu aquele negócio. Aí a gente ficou, sei lá, 1 minuto. E ele já saiu para fora, já assim, já caçando sacola, caçando não sei o quê. E eu já fui entrando para dentro do quarto. Mas dentro de mim já foi aquela... Tá bom, passou ali uns dias. Eu fui no Atacadão. Fui lá só para comprar um negócio. Quando cheguei lá, tinha umas promoçãozinhas lá, e você sabe, né? Tá. Sacola, bem pesada. Domingo de manhã, uma garoa. Quem está no Atacadão? Meu irmão. De carro. Sozinho. Ô, Dilene, é que ele é assim, né? Ô, Dilene, quer uma carona? Eu quero. Toda sacola pesada, carona. Tá bom, né? Entrei. Irmãos, nesse dia Deus trabalhou. Ó, tudo aquilo que nós vivemos lá atrás ficou. Hoje eu tenho saudade dele. Se eu fico sem falar com ele, eu fico com saudade. Eu tenho saudade dele, eu quero falar com ele, eu quero ir na casa dele. Ele quer ir na minha casa, nós quer tomar café junto, a gente quer estar junto, a gente compartilha. Eu convido ele para vir aqui, ele me convida para ir na igreja dele. Glória a Deus. Acabou. Glória a Deus. Deus agiu. Deus fez. E hoje nós somos uma família. Natália, nós somos uma família hoje. A gente senta tudo na mesma mesa. Quando tem aniversário, está todo mundo junto. Quando tem um café, está todo mundo junto. Porque o Senhor fez. Ele achou um lugar em mim, achou um lugar no meu irmão e fez. Ele agiu. Minha vida mudou? Tudo. Mudou tudo. Porque teve o perdão. Então, irmãos, nós temos que perdoar. Nós não podemos deixar passar certas situações na nossa vida. Nós temos que olhar para dentro e rever aquilo que a gente fez lá atrás. Para um pouquinho. Eu estava ouvindo uma ministração e a pastora falou assim: se você não consegue hoje ver essa pessoa, talvez esteja longe, esteja em outros lugares, liga. E quando orar, quando estiver orando, pense nessa pessoa com amor e libere o perdão. Faça essa liberação do perdão. Não é para a pessoa, é para você mesmo. É para a sua vida. É para os seus projetos, é para os seus sonhos saírem do papel e se tornarem real na sua vida. Amém.
estudo que diz que a falta do perdão, ela nos adoece. Você não vê quantas pessoas hoje aí está com esse monte de síndrome aí agora que tem, né? Se você for parar, pensar, analisar, 90% é falta do perdão. Porque não perdoa. Eu não perdoo minha mãe porque quando eu era pequena ela me bateu. Mas espera aí, e os pratos de comida que ela te deu? E as noites que ela ficou sem dormir para ficar com você? Agora hoje você está criadinho, não, é minha mãe, não. Perdoa. Nós temos que perdoar. Hoje, muitas igrejas também estão sofrendo por falta de perdão. Porque eu não perdoo. Aquela irmã não perdoa o pastor, eu não perdoo, e vai indo, vai carregando aquele monte de entulho, vai carregando aquele monte de coisa. Para quê? Para que isso não vai nos edificar em nada? Nós temos que nos edificar. E a falta do perdão não vai nos edificar em nada, só vai nos matar. Espiritualmente, muitas pessoas estão mortas por falta do perdão. Eu hoje, ali no meu serviço, eu fiquei olhando assim algumas coisas e eu fiquei falando: Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo coração perdoador que o Senhor me deu. Eu não tinha, foi Deus quem me deu. Muito obrigado, Jesus, porque eu tenho hoje facilidade. Eu não carrego nada no meu coração de o que fez, o que falou. Não carrego nada. Eu tenho um coração limpo. Porque eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Eu preciso viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E se para mim viver precisa de eu liberar perdão, de eu ter um coração perdoador, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ficar paralisada. Eu não quero que a minha vida espiritual, minha vida material, minha vida sentimental fique paralisada por falta de perdão. Quantos casamentos hoje se acabaram por falta de perdão? Quantos relacionamentos são frustrados por falta de perdão? É natural isso, irmãos? Não. É Satanás reinando. É Satanás ganhando campo. É ele invadindo situações e as pessoas deixando, achando natural. Achando que é natural. Não é. A falta de perdão não é natural. A falta de perdão é falta de Jesus. É a falta de Jesus. Você tem que andar com Jesus, ser como Jesus. Outro dia eu estava aqui, eu vi uma pessoa falando: e se fosse Jesus nessa situação, o que ele faria? Então, quando alguém fizer algo para você, pense nisso. Eu tenho mais um pouquinho para falar sobre mim, sobre perdão. Eu passei por uma situação durante 10 anos. Algumas pessoas sabem. E durante esses 10 anos eu me afastei dos meus filhos. Foi uma opção minha. Eu me afastei. Minha filha casada, um ficou com a minha irmã, o outro ficou com os padrinhos, e eu me afastei. E quando eu retornei com um peso muito grande, porque eu me sentia culpada por muitas coisas. Só que isso aí eu trabalhei em mim. Eu tive que olhar para dentro, enxergar e trabalhar. Não foi fácil. Essa foi a pior experiência que eu tive. Não foi fácil. E quando foi um dia, eu fiz um café da manhã com os meus filhos. E eu pedi perdão para eles. Por tudo que eu tinha causado na vida deles durante esses 10 anos. Por todas as percas que eu causei na vida deles durante esses 10 anos. E por tudo o que eu passei longe deles
durante esses 10 anos. Foi fácil, irmão, para mim? Eu tinha uma ferida enorme aqui dentro, enorme. E eu carregava um peso que não era meu, que era um jugo. Eu carregava. E quando eu pedi perdão para os meus filhos, eu fui assim, muito exata quando eu falei com eles: olha, eu estou pedindo perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não falei, ai, me perdoa. Não, eu coloquei as coisas sobre o que eu estava pedindo perdão. Virou uma chave na minha vida e na vida dos meus filhos. Em todas as áreas. Virou uma chave. Hoje, a gente tem uma vida assim bem tranquila, eu com os meus filhos. Tem as coisinhas de mãe e filha, as preocupações, às vezes as malcriações deles, mas nós temos uma vida tranquila, porque houve um perdão. E esse perdão, eu tenho certeza, 100% da certeza que eles me perdoaram, porque nunca eles falaram para mim sobre esse assunto. Eles nunca me julgaram sobre esse assunto. Então o perdão, realmente, naquele dia, ele foi liberado ali dentro da minha casa, e Deus virou uma chave. E muitas coisas mudaram na minha vida. Hoje, eu sou uma outra mulher. A Natália me conhece um pouco, a pastora Débora, algumas pessoas sabem como que eu era. Mas era tudo falta de perdão. Eu era uma mulher doente. Eu era uma mulher que eu não tinha vida. Eu vivia a vida dos outros. Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, e eu verdadeiramente liberei o perdão para todas as situações que me aprisionavam, eu me tornei uma mulher mais forte. Não forte na força física, mas forte aqui dentro. Aqui dentro. Eu não aceito hoje tudo. Não vem querer colocar rótulo em mim, não, só Jesus. As pessoas não. Não vem querer falar, não, sou filha do rei. Fala lá com ele primeiro. Se ele deixar, tudo bem. Se não, eu me tornei uma mulher forte, segura. Hoje eu sou segura nas minhas coisas. Hoje eu não aceito que as pessoas ficam com achômetros para mim. Ai, mas eu acho que você é assim. Não. Eu sou Edilene Barbosa, vou fazer 57 anos, sou filha do rei, sou uma mulher que sirvo ao meu Deus em todo o tempo. Glória a Deus. Não aceito, irmãos. Sabe por quê? Porque eu liberei perdão lá atrás. E eu não vivo mais aprisionada em nenhuma situação. Então essa noite, que venha ser uma noite de reflexão, essa série que Deus colocou para o pastor é muito importante. Aqui em Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas vidas, pois meu jugo é bom e a minha carga é leve. Amém. Glória a Deus. Por que você está carregando esse fardo todo? Sendo que hoje você tem a oportunidade de deixar esse fardo, essa carga no altar do Senhor. E pedir perdão e se perdoar. Hoje você tem essa chance. Você pode sair daqui hoje leve.
Ai, mas para mim é tão difícil. Sim, não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus, ele diz aqui também que nós temos que perdoar 70 vezes 7 no dia. Meu Jesus, é muito perdão. Eita, papai. Pensa, 70, quanto que dá, Letícia? Aí, 70 vezes 7. Vixe, 300 e lá vai por dia. Olha, se a pessoa passou e esbarrou, já pede perdão. Perdão. Se a pessoa passou e... Perdão. E vai indo. Vai pedindo perdão. É 70 vezes 7 por dia. Por dia. Por dia. Aqui em Mateus 6,14 está escrito assim, ó: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha que coisa linda. Se você perdoar o seu irmão, automaticamente Deus te perdoará. Aí você pode falar: irmã, mas eu não tenho do que pedir perdão. Eu não tenho nada assim. Será que não, irmãos? Abre essa caixinha aí. Abre essa gaveta aí. Revira essa gaveta. Põe tudo para fora. Como a Jéssica hoje, Deus usou ela aqui. Põe tudo para fora. Tira tudo, não deixa nada. Espana o pó. E você vai ver que tem uma área aí que ela está presa por falta de um perdão. Tem uma área aí que está presa por falta de um perdão. É muita coisa. Olha, enquanto você não perdoar, o céu, ele permanece em silêncio. Sabe o que quer dizer isso? As orações que não são atendidas. E muitas vezes nós ficamos questionando: ai, mas eu estou orando já há tantos anos por essa situação, por essa causa, e nada acontece. Ei, é falta de perdão. Abre essa gaveta, bota tudo para fora e volte a orar, e o Senhor vai responder. O teu ministério, ele não vai, não caminha. Por mais que você tente, por mais, não caminha, não vai. Meu Deus, mas eu tenho chamado, o Senhor já falou, eu sinto, mas você não consegue. Abre a gaveta aí, põe tudo para fora, procura aí e ore, e deixa Deus trabalhar no seu ministério. Deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer no seu ministério. Deus não engana ninguém, não. Deus não dá nada para ninguém enganado. Mas também Ele não dá de qualquer jeito. Se você tem dificuldade de perdoar, como que você vai ter facilidade de administrar um ministério que Deus confiou na sua mão? Não tem como. Não dá. Um ministério não é para ser carregado de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu vou fazer assim porque eu acho melhor, é mais fácil, dá menos trabalho. Não. É com zelo,
é com amor, é com dedicação, é com disposição. Mas se você tem dificuldade para perdoar o seu irmão que está do seu lado, você não vai ter facilidade para lidar com o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Então reveja isso, irmãos. Por que o seu ministério não vai? Por que as coisas não acontecem? A vida emocional desequilibrada. Eu não consigo, não conheço ninguém, ninguém gosta de mim, os meus relacionamentos são todos frustrados, os meus relacionamentos começam bem e terminam muito mal, eu não consigo me relacionar por muito tempo. Ei, abre a caixinha aí. Abre a caixinha, põe tudo para fora e vê aonde é que você precisa liberar perdão na sua vida sentimental. Irmãos, isso não é brincadeira, é muito sério. É para parar e pensar: quer continuar da mesma forma ou quer ter uma mudança? Em todas as áreas da sua vida, libere o perdão. Amém. Glória a Deus. Não deixe passar mais uma noite. Não deixe passar mais uma noite. Não deixe amanhecer o dia com você, com essa falta de perdão. Não deixe, irmãos. Faça isso hoje. Mas a pessoa que eu queria pedir perdão não está aqui. Mas comece já a liberar perdão. Comece já a liberar perdão. Comece já a ministrar perdão sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua vida. Vai doer, vai, mas é isso mesmo. Uma ferida, para ela ser cicatrizada, ela dói primeiro, deixa doer. Mas não saia daqui hoje carregando este fardo. Não saia daqui carregando este fardo. Deixe ele aos pés do Senhor Jesus. Eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. E nós vamos ter aqui uns minutinhos de oração. Nesse minutinho, não pensa no trabalho de amanhã, não pensa na coisa que tem para fazer. Pensa no perdão. Para quem que você tem que liberar o perdão? Quem que te magoou? Quem que te feriu? Aonde está isso aí? Para e pensa. É alguém da tua família? É alguém do teu trabalho? É alguém de dentro da tua casa? Traz a memória. Abre essa gaveta. Põe isso para fora. Não é seu. Não te pertence. O Senhor não te chamou para isso. Aleluia. Oh, bendito